Voltamos com a nossa conversa com o jornalista Carlos Nascimento. Bom, Nascimento, agora vamos falar sobre a sua carreira, né? Um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é nascido em Jaú, mas a sua vida praticamente se deu em Dois Córregos, né? Eu sou jauense de nascimento, porque, e além de ser o Carlos Nascimento. Naquela época, minha avó morava em Jaú, meu avô, que eram italianos, eu tinha um tio médico em Jaú, e a mamãe já morava em Dois Córregos, né, meu pai e minha mãe, ela quis ter o parto em Jaú, então eu nasci lá na maternidade do Jaú. Mas fiquei muito pouco tempo, alguns dias, acho que uma semana, pouco mais, e já me instalei em Dois Córregos, que eu considero a minha cidade, né? Eu vi muito interessante na Olimpíada agora, o Diego Carlos, o zagueiro da seleção olímpica, teve que responder a mesma pergunta que eu, e ele foi taxativo também, né? O Kleber Machado, que o Kleber é aí do pedaço de vocês, não é? Isso. Trabalhou aqui em São José. Então. Aí ele falou assim, Diego Carlos de Barra Bonita, né? Aí o Diego falou, não, eu só nasci em Barra Bonita, eu sou de Dois Córregos. Puxa vida, apareceu o segundo aí, né? Então, assim, eu morei em Dois Córregos até meus 20 anos, quando me transferi para São Paulo, onde morei até o dia 20 de abril do ano passado, quando começou a apertar a Covid. Aí eu me refugiei aqui numa pequena fazenda que a gente tem em Torrinha, que fica perto de Dois Córregos, que é de onde eu estou falando com você agora. E como é que foi a sua infância em Dois Córregos? Fala um pouquinho dessa cidade da sua infância. O que você recorda desse tempo? Bom, embora fosse e continua sendo uma cidade menor, muito menor do que Jacareí, é a mesma infância que tiveram aqueles que nasceram aí e viveram aí. Uma cidade do interior paulista, com todos os mesmos hábitos, a escola pública, a igreja, a cruzada eucarística infantil, os jogos de futebol, as brincadeiras de rua. Eu sempre gostei de pescar, caçar, sempre fui dessa área. E com 13 anos eu comecei a trabalhar na emissora de rádio. Nós tínhamos, e temos ainda a rádio, mas hoje ela já não é como era. Uma emissora bem importante ali na região, um nível cultural muito bom. Trabalhei também no jornal de Dois Córregos, chama-se O Democrático, que está completando 100 anos agora, este ano aqui, dia 18 de setembro. E é um jornal que continua ainda em circulação, inclusive no papel, né? Então foi isso. Eu comecei a minha carreira, na verdade, como narrador de futebol. Fiz algumas partidas, alguns jogos em Dois Córregos, cheguei a transmitir um jogo de outra cidade, de Bariri. Fui para São Paulo com esse objetivo, mas aí acabei mudando de ramo e fiquei no jornalismo geral, né? Fiz a minha faculdade na Casper Libero. Como eu disse a você, lá em Dois Córregos, eu estudei na escola pública. Nós tínhamos um Instituto de Educação. Você vai parar nessa estação de rádio com 13 anos? De que forma? Você que pediu para levarem você lá? Como é que foi isso? A minha mãe estava incomodada porque eu estudava de manhã, né, no ginásio, e na parte da tarde eu ficava de bicicleta, batendo perna para baixo, para cima, jogando bola, fazendo aquilo que todo garoto do interior faz, né? Então, e não tinha problema de droga, de nada disso, né? Mas a minha mãe era uma italiana danada, ela queria que todo mundo trabalhasse, não podia ficar no mole. Aí ela falou, olha aqui, é o seguinte, você está muito folgado aí, você tem que fazer alguma coisa. Onde você quer trabalhar que eu vou arrumar um emprego para você? Naquele tempo, ninguém prendia o pai e a mãe da gente porque arrumava emprego para menor de idade. Exatamente. Não era muito bem-vindo isso aí, né? Bom, enfim. Aí eu falei, eu quero trabalhar na rádio. Mas por que na rádio? Eu falei, porque ninguém faz nada lá, só fica ouvindo música o dia inteiro, né? E eu achava isso, imagina você, né? Aí ela foi e conversou com o diretor da rádio, Clineu Alves de Lima, um grande jornalista, um radialista, uma pessoa muito querida. E o Clineu me deu essa oportunidade, falou, não, traz o garoto aí. Aí eu comecei como sonoplasta. Comecei em outubro de 1968. Aí, naquele ano, no dia 15 de novembro, teve a primeira eleição. Teve uma eleição municipal, que o governo militar não proibia, continuou havendo, escolher prefeito, né?
Então, naquele momento, eu já recebi minha primeira missão jornalística. Eu usava calça curta, você imagina. Não é bermuda, não. Hoje em dia a gente fala bermuda, né? Mas aquela calça mesmo, com cintinho e tudo, sapatinho lustrado, meia. Eu lembro que a minha missão era recolher os mapas de apuração das urnas e entregá-los para um sujeito que ia escrevendo o resultado na lousa, com os números da eleição, né? Foi meu primeiro trabalho jornalístico já, em 1968. Depois, com 14 anos, 15 anos mais ou menos, eu comecei a fazer locução, aquela história que um dia o locutor não vem, né? E o sonoplasta acaba fazendo o programa. E daí para frente eu fiquei lá até 1973, na rádio local, e depois fui para São Paulo começar a minha vida profissional. Cursei a faculdade Casper Libero. Meu primeiro emprego foi no jornal chamado Super News, que era de Bauru, mas editado em São Paulo, que era um jornal de fim de semana. Daí fui para a Rádio Nacional, onde eu fiz durante quase 3 anos o Globo no Ar, que é um noticiário que até hoje ainda existe. E depois passei para a TV Globo, e aí já vem a história de Jacareí, que a gente já lembra. Nessa sua passagem como narrador de futebol, eu queria que você contasse uma história do Trupica na bola e cai, que o seu chefe... Olha que coincidência, como as coisas são, né, rapaz? Você sabe que eu já tinha até esquecido essa história de futebol, de narrar e tal. Aí, a nossa cidade, Dois Córregos, tem um clube muito antigo. Eu acho que já fez 100 anos. Associação Atlética Mocoimbu. Em Tupi-Guarani, Dois Córregos, Mocoimbu quer dizer Dois Córregos. Então, o Mocoimbu é o nosso time do coração. Aí foi disputar, aí em São José, nos campos, o campeonato amador, o que deve ser aí? Faz uns 15 anos atrás, mais ou menos, com o Estrela do Mar, que é um time de São José. E aí eu não era mais narrador, trabalhava na Globo, era repórter, e o Denilson Mônaco, que foi o narrador, me convidou para ser o comentarista, imagina você. Foi quando eu voltei a uma cabine de estádio de futebol para comentar esse jogo que nós ganhamos, acho que então, empatamos de 0-0, aí, infelizmente, foi isso aí em São José, mas depois ganhamos lá em Dois Córregos e o Mocoimbu ficou campeão amador. Mas a história do Trupica na bola e cai. Foi na minha primeira transmissão de futebol, estavam jogando 2 equipes, uma se chamava Ginásio Esporte Clube, a outra era Juventude Futebol Clube. E o narrador, que era o diretor da rádio, ele sabia da minha vontade de narrar futebol, mas se ele me dissesse que ia acontecer isso, ele tinha medo que eu ficasse tremendo e não fizesse direito o meu trabalho, né? Aí, eu era repórter de campo. Aí, no intervalo, eu estava lá entrevistando o jogador, veio um colega e falou assim, escuta, o Clineu está passando mal, está com um problema aí de intestino, aí, com a disenteria, e ele foi embora. Então, ele falou que é para você narrar o segundo tempo. Eu falei, nossa, né? Ele falou, não, mas não tem jeito, você tem que ir, porque já vai começar. Aí subi na cabine e comecei, né? Então eu comecei a narrar meus primeiros lances e tal, e tinha um jogador importante dos Córregos chamado Pulguinha, que na verdade a gente chama de Purguinha, né? Mas aí eu me lembro que eu fui narrar um lance do Pulguinha, ele entrou na área contrária, carregando a bola, e ele ia chutar e ia marcar o gol, né? Aí eu narrei assim, Trupica na bola e cai. Aí dali a pouco veio o sujeito me avisar, olha, o Clineu está ouvindo o jogo e falou para você que trupica não é coisa que se fale na rádio, você tropeça, não é trupica. Eu falei, tem razão, agora já foi, né? O que eu vou fazer, né? Mas foi isso, é verdade. E você, como você falou, você cursou jornalismo na Casper Libero, né? Na época, a Casper Libero era um curso de 3 anos apenas, o jornalismo. E depois você aí começa nos seus trabalhos aí mais aqui na cidade de São Paulo, né? Não, assim, eu mudei para São Paulo em 74, entrei na Casper Libero em 74, já comecei a faculdade no mês de março ou fevereiro ainda de 74, poucos dias depois daquele incêndio no Joelma. Eu lembro que no dia do incêndio eu estava fazendo exame na Casper, era a prova de inglês aquele dia. Mas, enfim, eu comecei a fazer a faculdade, como eu te disse, trabalhando como repórter por um jornal chamado Super News, que era lá na Avenida Ipiranga.
Eu sempre gostei de jornalismo impresso, sabe? Só que depois a vida profissional me levou para a televisão, o rádio eu já tinha feito, mas já tinha trabalhado em jornal lá na minha cidade. Bom, enfim, quando comecei na Rádio Nacional, eu precisava ser profissional. Então existia na época uma figura do jornalista provisionado. A cada 3, se eu não me engano, que houvesse na redação, profissionais registrados, tinha o direito de ter um provisionado. Então, eu fui provisionado nesses 3 anos da minha faculdade, eu já trabalhei profissionalmente até me formar. E entrei na Globo Televisão em 77. Aí sim eu já tinha me diplomado em jornalismo. Mas tem uma história interessante aí que a minha mãe, você sabe, né, jornalismo hoje já ficou difícil de novo, porque tem muito candidato a jornalista e o número de veículos de mídia diminuiu bastante, tá? Mas naquela época era o contrário, faltavam jornalistas, porque tinha essa lei do diploma, né, que tinha que passar a ter o diploma e tal. Mas isso, o jornalismo era coisa de cidade grande, né? A minha mãe não queria saber disso, não, ela queria que eu fosse engenheiro agrônomo. E então ela sempre, quando eu entrei na Casper Libero, eu entrei em 4º lugar, entrei bem posicionado lá. Ela, mas é porque é jornalismo, se fosse uma faculdade difícil, você não tinha. Eu falei, mas pelo amor de Deus, que coisa, né? Quando eu me formei jornalista, eu falei, eu vou mostrar para minha mãe como é que é. Aí eu fui no Mackenzie e fazia o vestibular para Direito, né? Só que quando eu fiz a Casper, era o tempo do CECEM, CECEA, Mapofei. Quem fazia exatas, por exemplo, não tinha que... tudo bem, tinha que saber física, química, matemática, biologia, essas coisas todas. Quem não era de exatas, que era de humanas, que era o CECEA, não caía no exame vestibular, não tinha número no vestibular, eram só matérias humanísticas, né? Só que quando eu fui fazer o direito, já tinha acabado isso. Aí tinha de biologia, química. Eu falei, meu Deus, né? Rapaz, a escola pública paulista, né, era tão boa que eu prestei meu exame no Mackenzie, passei no vestibular para direito, cheguei a fazer quase 1 ano de direito, com base nos ensinamentos que eu trazia lá do Instituto José Alves Vida, lá dos Córregos. E falei para minha mãe, tá vendo como é que eu não era só parceiro da política, eu entrei na faculdade de Direito, mas aí logo eu ia me casar e trabalhava na Globo, não dava para fazer mais faculdade, aí eu deixei, infelizmente. E a televisão entra na sua vida, na sua trajetória, de que forma? Foi pela Rádio Nacional e daí você pulou para a Globo? A Rádio Nacional era da Globo. Ela foi comprada quando a Globo comprou a TV Paulista, Canal 5. A Rádio Nacional era também da organização Vitor Costa, assim como a Rádio Excelsior, e veio junto no pacote, né? Então a TV Paulista desapareceu, ela virou TV Globo de São Paulo, mas a Rádio Nacional continuou. A mesma rádio onde o Silvio Santos começou a vida dele, a Hebe Camargo, muitos artistas importantes, né? Então, eu trabalhava lá. Eu fazia o Globo no Ar, o noticiário que tem ainda no sistema Globo de rádio. Depois eu passei para a reportagem e um dia, no Dia das Mães, eu recebi a incumbência de fazer uma matéria sobre o Dia das Mães. Aí eu fiz tudo que tinha que fazer, ficou faltando uma entrevista, né? Aí eu pedi a um colega da Rádio Escuta para fazer a entrevista para mim e vim ver minha mãe aqui em Jaú. Quando eu voltei na segunda-feira, o Dante Matiusi era o meu chefe de reportagem. Nossa, quando ele ficou sabendo que eu não terminei a matéria, foi outro que foi concluir. Eu falei, isso não é coisa que se faz, jornalista, você ou é repórter ou não é repórter, não sei o quê. Eu falei, puxa vida, perdi o emprego, né? 2 dias depois, o Dante Matiusi foi para a TV Globo como editor de reportagem. Eu falei, minha última esperança de ir para a televisão acabou, né? Agora o cara, e nós brigamos, sabe? Nós tivemos um arranca-rabo lá no corredor da rádio, né? Rapaz, você vê como o profissional, quando é grande, né? O Dante, a primeira coisa que fez foi me contratar. Falou, eu quero o Nascimento e tal. E fui trabalhar na televisão. O Sérgio de Souza era uma figura mítica do jornalismo, era o nosso diretor de redação, me liberou, aí comecei na TV. E foi uma coisa também, eu não sei quanto tempo você tem aí, mas vou contar. Pode falar. Eu fazia o trânsito no Bom Dia São Paulo. Naquele tempo não tinha nem pensar em helicóptero, né? A gente encostava o carro lá na beira da estrada e falava do trânsito, ou numa rua qualquer importante, era isso. Eu fiz uma segunda-feira
a minha estreia. Quando foi na terça, na próxima madrugada, eu tinha feito um acerto de trabalhar na televisão das 5 da manhã às 8 horas, depois eu ia para a rádio para cumprir o restante da jornada, né? No segundo dia de trabalho, estava uma confusão na redação, que eu cheguei, uma correria para lá para cá, tinha explodido uma tubulação de gás do viaduto Pedroso, lá no centro de São Paulo, né? No Paraíso, ali na Avenida 23 de Maio. E a cidade amanheceu sem parada, tudo parado, a confusão, né? Aí a minha chefe lá falou, você vai lá, mas hoje é um dia especial, você não vai fazer a sua parte, não. Quem vai fazer é o outro repórter, o Lázaro de Oliveira. Eu fui, né? Falei, bom, tudo bem, primeiro, segundo dia de trabalho. Chegou lá o repórter que deveria fazer a cobertura. Eu falei, eu não vou ficar aqui fazendo esse negócio. Eu gravei a madrugada inteira, vou para a televisão editar a minha matéria, eu sei que se vire. Aí eu comecei a entrar ao vivo ali naquele momento, um momento difícil, diferente e tal, e o pessoal da Globo gostou. E no segundo dia, que eu ia ser repórter só do Bom Dia, eu acabei virando o repórter definitivo, e aí fiquei. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui. O programa Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já.